9 jovens experientes, estudantes de engenharia amigos próximos, decidiram enfrentar uma das regiões mais hostis do planeta. Eles tinham mapas, equipamentos, comida e treinamento. Nada indicava perigo imediato. Ainda assim, naquela noite, algo aconteceu. Algo tão assustador que fez todos eles rasgarem a própria barraca por dentro e fugirem descalços para a escuridão, sob uma temperatura que chegava a 30 graus, abaixo de zero. Nenhum deles sobreviveu quando os corpos foram encontrados. Semanas depois, alguns estavam praticamente nus, outros tinham fraturas no crânio e nas costelas, como se tivessem sido atingidos por uma força impossível de explicar. Uma das vítimas estava sem os olhos, outra sem a língua. Não havia sinais claros de luta, não havia pegadas de terceiros, apenas silêncio, neve e perguntas que permaneceram sem resposta por décadas. Quem menos ou o que fez aqueles jovens abandonarem tudo e correrem direto para a morte? 60 anos depois, uma nova explicação surgiu. E ela é tão perturbadora quanto o próprio mistério. Este é o caso do Passo de Tilov. Antes de tudo virar um pesadelo, eles eram apenas jovens comuns, cheios de planos e confiança. Todos estudavam no Instituto Politécnico dos Urais, uma das instituições mais respeitadas da União Soviética na época. Não eram aventureiros inexperientes, muito pelo contrário. Aquela expedição fazia parte de um desafio real, quase um ritual de passagem para quem queria provar que era capaz de sobreviver em condições extremas. O grupo era formado por 8 homens e 2 mulheres, todos na faixa dos 20 e poucos anos, unidos não só pelo estudo, mas por amizade genuína. O líder era Igor Ditilov, um jovem metódico, organizado e respeitado pelos colegas. Alguém que levava segurança e planejamento muito a sério. Tanto que anos depois, o próprio local da tragédia acabaria levando o nome dele. Eles se encontraram no fim de janeiro de 1959, no coração da antiga União Soviética, animados com a ideia de atravessar os montes Urais em pleno inverno. O plano era simples, pelo menos no papel: esquiar centenas de quilômetros, registrar tudo em diários e fotografias, e retornar como um grupo ainda mais experiente. Eles sabiam que enfrentariam frio intenso, vento cortante e isolamento absoluto. Mas nada disso parecia assustador demais para quem já tinha superado desafios semelhantes antes. Para eles, aquela não era uma viagem suicida, era apenas mais uma aventura. A viagem começou sem grandes surpresas. Nos primeiros dias, tudo parecia seguir o plano. Eles saíram de trem, depois de ônibus, até alcançarem o último ponto habitado antes da vastidão branca dos Montes Urais. A partir dali, não havia mais cidades, apenas floresta, rios congelados e silêncio. No caminho, porém, algo inesperado aconteceu. Um dos integrantes começou a sentir dores intensas nas pernas, causadas por um problema no nervo ciático. Era Yuri Yudin. Contra a própria vontade, ele foi obrigado a desistir da expedição e retornar para casa. A frustração era evidente, mas ninguém poderia imaginar que aquela decisão salvaria a vida dele. Yuri seria o único a voltar vivo. Os outros 9 seguiram em frente. Nos dias seguintes, a rotina era registrada em detalhes nos diários do grupo. Eles escreviam sobre o clima, as dificuldades do terreno e até momentos leves, como canções cantadas ao redor da fogueira, depois do jantar. Em uma das anotações, o frio parecia quase irrelevante. Em outra, o vento começava a dar sinais de que aquela montanha não seria tão gentil. Conforme avançavam, o ambiente ficava mais hostil. A neve se tornava mais profunda, o vento mais forte, e a sensação de isolamento absoluta. Em determinado ponto da jornada, eles passaram por uma cabana do povo Mans, habitantes tradicionais da região. No idioma local, o nome da montanha que se erguia à frente deles significava algo inquietante: Montanha da Morte, um nome antigo, carregado de superstição, que ninguém levou realmente a sério naquele momento. Naquele dia, eles montaram o acampamento ali perto. Sem saber, estavam escrevendo as últimas linhas da própria história. Depois da última anotação no diário, tudo ficou em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhum sinal, nenhum retorno. O grupo havia combinado que enviaria notícias assim que concluísse a travessia, com data prevista para o início de fevereiro. Quando esse dia passou sem qualquer contato, a princípio ninguém entrou em pânico. Expedições naquele nível frequentemente sofriam atrasos por causa do clima severo. Alguns dias a mais não pareciam motivo suficiente para alarme, mas conforme o tempo avançava, a tranquilidade começou a dar lugar à inquietação. Amigos, familiares e colegas do instituto passaram a se perguntar o que poderia ter acontecido. Aquela não era uma equipe despreparada. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Quando mais de uma semana se passou sem qualquer notícia,
a preocupação se tornou insuportável. No dia 20 de fevereiro, quase 3 semanas após a partida, a decisão foi tomada. O Instituto Politécnico dos Urais organizou uma equipe de busca formada por voluntários, estudantes e resgatistas experientes. Eles partiram em direção às montanhas, sem saber se encontrariam pessoas vivas, ou apenas respostas. As condições eram extremas. Frio intenso, neve acumulada e ventos constantes dificultavam cada passo. Ainda assim, eles seguiram, porque naquele momento, o maior medo já não era enfrentar a montanha, mas o que poderia estar esperando do outro lado do silêncio. Alguns dias depois do início das buscas, finalmente surgiu o primeiro sinal do grupo desaparecido. Em meio à neve acumulada, os resgatistas encontraram a tenda. Ela estava parcialmente soterrada, mas ainda de pé. À primeira vista, aquilo parecia um bom sinal. Se a barraca estava ali, talvez eles também estivessem por perto. Mas bastou se aproximar para perceber que algo estava muito errado. A tenda estava rasgada, e não era um rasgo comum. O tecido havia sido cortado de dentro para fora, como se alguém tivesse tentado escapar às pressas. Dentro, não havia corpos. Não havia sinais de luta, mas havia objetos pessoais espalhados, roupas, equipamentos e botas de inverno. Isso indicava que alguns deles haviam saído dali sem sequer se calçar, em plena noite, sob temperaturas extremamente abaixo de zero. Havia também comida ainda sobre os pratos, como se o grupo estivesse prestes a jantar, quando algo os obrigou a abandonar tudo de forma repentina. Do lado de fora, os investigadores encontraram pegadas parcialmente preservadas na neve. Algumas descalças, outras usando apenas meias. As marcas seguiam por alguns metros, descendo a encosta da montanha, até simplesmente desaparecerem. Não havia sinais de perseguição, nenhum rastro de terceiros, nenhuma explicação clara. Por que 9 pessoas experientes rasgariam a própria barraca e fugiriam daquela forma? O que poderia ter causado tanto pânico, a ponto de Faz-Claus escolher a morte certa no frio, em vez de permanecerem no abrigo? Naquele momento, uma coisa ficou evidente para os resgatistas. Qualquer coisa que tivesse acontecido ali, naquela noite, não havia sido normal. No dia seguinte à descoberta da tenda, as buscas continuaram seguindo o rastro das pegadas que desciam a montanha. Foi então que os primeiros corpos foram encontrados. 2 deles estavam próximos a uma árvore, vestindo apenas roupas leves, completamente inadequadas para aquele frio extremo. Não havia sinais claros de luta ao redor. Apenas marcas de que uma pequena fogueira havia sido acesa ali, como se, em algum momento, eles ainda tivessem tentado sobreviver. Pouco depois, outros corpos começaram a aparecer, espalhados entre a tenda e a floresta, como se cada um tivesse caído em um ponto diferente durante uma tentativa desesperada de voltar ao acampamento. Mas o estado em que alguns deles foram encontrados deixou até os resgatistas mais experientes em choque. Alguns apresentavam fraturas graves no crânio e nas costelas, lesões comparáveis às causadas por acidentes de carro, mas sem qualquer ferimento externo significativo que explicasse tamanha força. Outros estavam sem os olhos. Uma das vítimas estava sem a língua. Ainda mais estranho. Em vários casos, as roupas pareciam ter sido trocadas entre eles, como se os sobreviventes tivessem removido peças dos colegas já mortos, numa tentativa final de se proteger do frio. O mais perturbador é que nem todos os corpos foram encontrados ao mesmo tempo. Enquanto alguns apareceram ainda em fevereiro, outros só seriam localizados meses depois, quando a neve começou a derreter. Foram mais de 3 meses de buscas, angústia e perguntas sem resposta. E quanto mais evidências surgiam, menos sentido tudo parecia fazer. Nada lhe indicava um ataque comum. Nada apontava para uma explicação simples. Pelo contrário, cada novo corpo encontrado tornava o caso ainda mais difícil de compreender. Diante de um cenário tão estranho, era inevitável que surgissem teorias de todos os tipos. E quanto menos respostas oficiais apareciam, mais o imaginário coletivo entrava em ação. Algumas explicações começaram a circular ainda durante a investigação original. Outras surgiram ao longo das décadas seguintes, alimentadas pelo sigilo típico da União Soviética durante a Guerra Fria. Uma das primeiras suspeitas apontava para testes militares secretos. Naquele período, o governo soviético realizava experimentos constantes com foguetes, armas e tecnologias ainda desconhecidas do público. O fato de algumas roupas apresentarem vestígios de radioatividade só reforçou essa desconfiança. Havia quem acreditasse que os jovens tinham sido vítimas de uma explosão experimental, e que tudo havia sido encoberto pelas autoridades. Outra teoria envolvia diretamente a KGB, o serviço secreto soviético. Segundo essa versão, os alpinistas teriam testemunhado algo que não deveriam, ou teriam sido confundidos.
com prisioneiros fugitivos dos campos de trabalho forçado, os famosos gulags. Nada disso jamais foi comprovado, mas a ausência de documentos oficiais só aumentava a desconfiança. Outros voltaram a atenção para o povo Mansi, habitantes tradicionais da região. A hipótese era de que o grupo teria invadido um território sagrado e sofrido algum tipo de retaliação. No entanto, não havia sinais de luta, nem pegadas de terceiros, e muito menos histórico de violência associado a essa comunidade. Ao tempo, teorias ainda mais extremas começaram a surgir. Alguns falavam em ataques de animais selvagens. Outros juravam que criaturas desconhecidas, como o lendário Homem das Neves, teriam sido responsáveis. Houve até quem acreditasse que luzes vistas no céu naquela noite fossem evidência de atividade extraterrestre. O problema é que nenhuma dessas explicações resistia às evidências. Cada teoria parecia resolver uma parte do quebra-cabeça, mas deixava várias outras completamente sem resposta. E foi exatamente isso que manteve o mistério vivo por tanto tempo. Até que décadas depois, a ciência resolveu entrar em cena. Durante décadas, o caso do Passo de Tilov parecia condenado a nunca ter uma resposta definitiva. Mas em 2019, exatamente 60 anos após a tragédia, algo mudou. As autoridades russas decidiram reabrir oficialmente a investigação, desta vez com o apoio de cientistas internacionais. Entre eles, um grupo de pesquisadores suíços especializados em simulação de neve, ligados à Escola Politécnica Federal de Lausanne. A missão era simples de formular, mas extremamente difícil de provar. Entender se a própria natureza poderia ter causado tudo aquilo. A conclusão surpreendeu muita gente. Segundo os estudos, os 9 jovens não foram atacados, perseguidos ou assassinados. Eles teriam sido vítimas de uma avalanche, mas não de qualquer avalanche. Tratava-se de um tipo raro e traiçoeiro, conhecido como avalanche de placa. Diferente das avalanches clássicas que deixam rastros evidentes, esse fenômeno pode acontecer de forma silenciosa, repentina e localizada. Funciona assim: ventos fortes transportam neve fresca para uma encosta já coberta por uma camada mais antiga e compacta. Essa nova neve se acumula aos poucos, criando uma espécie de placa instável. Em determinado momento, um pequeno gatilho é suficiente para fazer toda essa massa se desprender de uma só vez. No caso do Passo de Tilov, os cientistas acreditam que o próprio corte feito na encosta para montar a tenda tenha sido esse gatilho. A queda da placa de neve teria atingido a barraca durante a noite, comprimindo os alpinistas contra o solo e os equipamentos. Isso explicaria por que eles rasgaram a tenda por dentro e fugiram imediatamente, acreditando que uma avalanche maior estivesse prestes a acontecer. Explicaria também as fraturas graves encontradas em alguns corpos, causadas por uma força intensa, porém distribuída, sem provocar ferimentos externos visíveis. Durante muito tempo, essa hipótese foi descartada porque se acreditava que a inclinação da montanha era insuficiente para uma avalanche. Mas novas medições mostraram que, naquele ponto específico, o ângulo real era maior do que se imaginava. A avalanche não deixou marcas óbvias, porque após o impacto inicial, a neve continuou se acumulando, apagando os vestígios. Pela primeira vez em décadas, uma explicação conseguia ligar quase todas as peças do quebra-cabeça. Mesmo com a explicação da avalanche de placa, algumas perguntas continuaram sem uma resposta totalmente definitiva. E talvez seja exatamente isso que torna o caso do Passo de Tilov tão fascinante até hoje. Uma delas diz respeito às roupas. Por que alguns corpos foram encontrados praticamente nus, enquanto outros vestiam várias camadas? Uma das hipóteses mais aceitas é conhecida como desnudamento paradoxal. Em situações extremas de hipotermia, o corpo humano pode reagir de forma confusa, gerando uma falsa sensação de calor que leva a pessoa a remover as próprias roupas. Além disso, há fortes indícios de que os sobreviventes iniciais tenham retirado peças dos colegas já mortos, numa tentativa desesperada de se aquecer. Outra questão envolve os ferimentos mais perturbadores, como a ausência de olhos e da língua. Apesar de chocante, os especialistas afirmam que esses tecidos moles provavelmente foram consumidos por animais ou deteriorados naturalmente ao longo dos meses em que os corpos ficaram expostos à neve, à água e ao tempo. Já os vestígios de radioatividade, que durante anos alimentaram teorias conspiratórias, podem ter uma explicação bem mais simples. Alguns integrantes do grupo tinham contato prévio com materiais radioativos por causa dos estudos universitários e trabalhos anteriores, o que significa que esses resíduos poderiam já estar presentes antes mesmo da expedição. Ainda assim, mesmo com a ciência oferecendo respostas plausíveis, nem todos os detalhes se encaixam.
perfeitamente o comportamento humano em situações de pânico extremo. A sequência exata dos eventos naquela noite e as decisões tomadas sob pressão continuam sendo, em parte, um mistério. Talvez nunca seja possível reconstruir cada segundo do que aconteceu ali. Mas uma coisa parece clara: não foi necessário nenhum monstro, conspiração ou força sobrenatural para transformar aquela expedição em tragédia. O caso do Passo de Tilov nos lembra de algo que muitas vezes preferimos esquecer. A natureza não precisa de intenção para ser letal. Ela não planeja, não persegue, não conspira. Ela simplesmente acontece. Para aqueles 9 jovens, experientes e confiantes, bastou uma combinação rara de vento, neve e terreno para transformar uma aventura em um desastre irreversível. Durante décadas, buscamos culpados impossíveis porque, no fundo, é mais confortável acreditar em monstros, conspirações ou forças sobrenaturais do que aceitar que o mundo natural pode ser implacável. A explicação científica não tira o peso da tragédia, mas talvez nos ajude a entender que, em ambientes extremos, o ser humano é sempre o elo mais frágil. Ainda assim, o mistério do Passo de Tilov continua despertando debates, dúvidas e novas interpretações. E talvez seja exatamente isso que o mantém vivo até hoje. Agora eu quero saber de você. Qual parte dessa história ainda não te convenceu? O que, na sua opinião, continua sem explicação? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gosta de histórias reais, mistérios históricos e explicações baseadas em ciência, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.